Olá, meninas e meninos! Você sabe qual é a diferença entre uma máquina long arm e máquinas estacionárias? Aliás, você sabe o que são máquinas estacionárias? Máquinas estacionárias são as máquinas fixas, são as máquinas, as nossas industriais, as nossas máquinas domésticas, né? São as máquinas fixas, onde você movimenta o trabalho e não a cabeça da máquina. A long arm, o que eu faço? Eu movimento a cabeça da máquina. Então aqui, o que vai acontecer? Eu vou fixar tanto o meu pet, o meu topo, quanto a manta e o forro nestes frames aqui, nesses tubos. Para depois eu, com a cabeça da máquina, eu movimentar e fazer o meu quilting com este movimento. Essa é basicamente bem simples a diferença. Quer saber como que eu coloco um trabalho para ser quiltado em uma long arm? Vem comigo que eu vou te mostrar. Já posicionei, meu forro já está em cima dos tubos, então o que eu vou fazer? Vou colocar esse tecido de forro aqui virado com o avesso para cima. Porque em cima dele eu vou colocar a manta e o topo e vou enrolar esse tecido neste primeiro tubo e nesse tubo de cima. Então o primeiro passo é prender esse tecido neste primeiro tubo aqui. Então eu vou começar a alfinetar alfinetes. Então o que eu vou fazer? Eu vou prender o trabalho todinho neste, vou alfinetar com um alfinete comum mesmo, não é alfinete de segurança. Vou vir aqui, olha. Quando chegar aqui no final, não coloca a ponta virada para fora. Quando chegar aqui no final, coloca o alfinete nessa posição aqui, para você não se espetar. Como você vai mexer bastante na máquina, então você vira e coloca o alfinete contrário, olha. Coloca a bolinha virada para fora. Feito isso, já está alfinetado esse primeiro tubo. O que eu vou fazer? Eu vou girar para fora, olha. Vou girar para fora. E vou enrolar. Vou alisando o tecido. Já estabilizei o tubo, o primeiro tubo do forro, vou puxar ele por baixo desse tubo aqui, vou puxar ele por baixo desse tubo e vou prender aqui, neste tecido aqui. Esse tecido tem que passar atrás desse tubo branco aqui. Vou vir aqui e vou prender neste tecido aqui. Como o meu tecido tem marcação, então o que eu fiz? Essa marcação aqui foi a mesma que eu usei daqui. Então eu venho, sigo aqui, olha, na mesma direção que eu coloquei essa daqui e começo a alfinetar da mesma maneira que eu fiz o outro lá. Vou prender. Você tem a opção de estabilizar primeiro o forro ou primeiro o topo, tanto faz. Eu particularmente, eu sempre estabilizo primeiro o forro. Já está todo alfinetado, agora eu vou com a manivela, eu vou girar para poder subir esse tecido, enrolar todo esse tecido da própria máquina, deixando ele na lateral desse tubo aqui. Então eu enrolo todo esse tecido de forro até na lateral aqui para iniciar o posicionamento da manta e do topo. Vem comigo!
Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o topo do meu trabalho e vou enrolar neste tubo aqui. Deixei ele mais solto para não me atrapalhar, deixei ele mais folgado aqui. Desenrolei um pouco por aqui, olha, deixei ele... Aqui já tá travado. Aqui ele já tá travado. Deixei por aqui e vou agora colocar o topo do meu trabalho. Então eu venho aqui, esse topo é pelo direito, então direito para cima, tá? Então venho aqui, posiciono. Posiciono e vou fazer o mesmo processo agora. Agora eu vou alfinetar neste tubo aqui. Então eu tenho de soltar as travas desse tubo para eu vir e alfinetar aqui. Então deixei uma folga, olha, deixei uma folga de tecido, deixei uma margem de sobra de um lado e de outro. Venho agora. Agora vou começar a alfinetar. Nesse último, a mesma coisa, posiciono o alfinete dessa forma aqui. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou acertar e vou começar a enrolar. Vou começar a enrolar, acariciando bem esse trabalho aqui, para que ele não... Aqui, olha, é importante você ir observando essas linhas de costura aqui. Então, essas linhas aqui, elas têm que estar bem na horizontal. Não deixa entortar aqui. Então, aqui você vai acertando o trabalho e vai... Eu estou aqui com um trabalho de 1,5 m por 1,5 m. Então, eu cortei o meu forro de 1,80 por 1,80 e cortei a minha manta também de 1,80 por 1,80. Se você estiver com um trabalho maior, uma colcha de casal, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai enrolar a manta nesse tubo aqui, nesse tubo de baixo. Então, você pode prender a manta nesse tubo de baixo. Como ele não é um trabalho muito grande, é um trabalho de 1,5 m, eu vou deixar a minha manta solta. Não enrolei, mas se for maior, enrola naquele tubo lá embaixo. Muitas meninas chegam até a colocar o tubo dentro, o rolo de manta dentro do tubo. Aqui no Brasil nós temos um problema que as fábricas não fazem o tubo de acordo com a espessura desse cano aqui. Então, fora do Brasil, os canos, eles encaixam direto. Então, se você tiver paciência, você tem que desenrolar os 25 metros de manta e enrolar inteiro no tubo. Ou, normalmente eu faço isso, eu corto, por exemplo, 3 metros de manta e enrolo somente os 3 metros, que é o que eu vou usar na colcha, certo? Mas esse tubo de baixo serve para isso, para colocar a manta. Outra coisa, se for um trabalho pequeno, você não tem necessidade de enrolar ele o topo aqui. Você pode já encaixar ele. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu gosto de enrolar, até os pequenos eu enrolo no tubo. Mas eu sei que tem meninas que colocam esse trabalho aqui já apoiado em cima. Se é um trabalho, por exemplo, de 1 metro, 1,20 m, elas nem chegam a estabilizar nesse tubo aqui. Também dá certo para fazer, pode fazer a experiência que também dá certo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, vou enrolar esse tubo aqui, que é o tubo do forro. Vou travar a minha máquina, então eu vou vir aqui, olha, e vou travar. Travei a máquina. Eu tenho essas argolas aqui, que eu gosto de prender esse tecido que por exemplo, a minha máquina é muito grande, né? Minha máquina é bem grande. Então, eu venho aqui e prendo aqui só para não ficar essa ponta solta. Mas isso daí é só se você quiser. Aí eu vou vir e vou colocar a manta aqui, olha, eu vou posicionar a manta aqui, mas essa manta, ela tem que passar por baixo aqui. Então, eu tenho que levantar esse tubo e passar por baixo. Para isso, eu solto ele aqui, olha.
Tanto a manta quanto o forro, eu emendei numa máquina industrial. Fui na máquina industrial e emendei o forro e a manta com um zigue-zague, a manta com um zigue-zague bem grande e o forro com costura reta. Estabilizado a manta, então já tenho a manta pronta, o forro. Vou agora posicionar o trabalho. Então vou vir aqui, olha. Eu tenho esses elásticos aqui, que eu vou prender aqui, olha. Vou prender aqui para me ajudar na estabilização. Estabilizo de um lado os elásticos e vou fazer o mesmo processo do outro lado. Para que é isso? Para ele dar mais segurança, o trabalho ficar mais esticado. Então vai me facilitar muito fazer todo o quilt nesse trabalho. Então trago a máquina agora em cima do trabalho e estabilizo o outro. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar minha máquina, o ponto da minha máquina por um ponto de alinhavo e vou prender em volta todinho com um ponto de alinhavo bem grande para fixar pelas laterais esse topo na manta. Eu vou vir e vou passar a máquina para o ponto de alinhavo. O ponto de alinhavo dessa máquina é um número bem baixo. Então o que eu vou fazer? Vou diminuir o comprimento do ponto. Aqui, quanto maior, menor é o ponto. Então, eu vou deixar um ponto bem grande. Agora o que eu vou fazer? Vou iniciar. Então eu vou puxar o fio de baixo da bobina para cima, arrematar. Esse trabalho não fica com nenhum fio embaixo. Arremato e já vou passar o alinhavo. Seguro o fio, puxo o fio de baixo. Puxei o fio de baixo, volta para a máquina e bate 3 vezes no mesmo lugar. Ó. Deixa o fio, depois você corta. Aí o que você vai fazer? Você vai costura um pouco, tá com um ponto bem grande, olha. Tira o excesso. Terminei, agora eu remato. Agulha para baixo, então eu sempre posiciono aqui, agulha para baixo, olha, eu deixo a minha agulha aqui posicionada sempre para baixo. Venho aqui, dou um toque, levanto, afasto a máquina, seguro o fio, volto e puxo novamente o fio de baixo, ó. Puxo novamente o fio de baixo. Agora é só cortar. Só cortar. A diferença entre dessas máquinas, além do tamanho do frame da mesa, é também a diferença daqui. Então, a minha máquina é uma máquina de 18 polegadas. O que são 18 polegadas? É essa medida aqui. É a medida que vai me dar o espaço de trabalho. Então, tem máquinas de 16, 18, de 20, assim por diante. Até maiores do que isso. A minha é de 18, então significa 18 polegadas. Significa que o espaço de trabalho que eu tenho é de 18. Então, já estabilizei esse trabalho aqui. Quando eu terminar de fazer o quilting, eu vou enrolar e vou estabilizar novamente a lateral. Vou prender novamente as laterais e vou fazendo o quilting por faixas. Então, o quilting vai sendo feito por faixas de 18 polegadas. Certo, meninas? Agora é se divertir e fazer um belo trabalho de quilting.